Deus, amém? Abra a tua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3, 14. A pastora operou na terça-feira, graças a Deus já está em casa, está assistindo o culto aí, está tudo bem. Graças a Deus, Deus é bom. Hoje ela já está bem melhor, mas está lá, está de molho por enquanto, daqui a pouco está aí, amém? Filipenses 3, versículo 14 diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler todos nessa versão? Vamos lá, 1, 2, 3... Aleluia. Só esse versículo. A gente está praticamente aí finalizando o ano e a gente começa a fazer algumas avaliações. A gente começa a avaliar se o ano foi bom, se o ano não foi bom. A gente falou aqui sobre o ano do crescimento e ainda tem mais 31 dias para Deus fazer coisas tremendas na minha e na tua vida. Amém? Você crê nisso? E quando Paulo escreve essa epístola aos Filipenses, ele fala sobre a alegria, ele fala especificamente sobre a alegria de servir a Deus, de servir ao Senhor Jesus. Paulo fala da gratidão aos Filipenses e a sua alegria em Deus, que esse povo, ainda que enfrentasse dificuldade, mas era um povo que permanecia firme. Então, o apóstolo Paulo ele começa a falar algumas coisas para esse povo e ele coloca uma palavra chamada alvo. Irmão, e nós temos na nossa vida cotidiana, nós temos alvos. Quantos têm alvos? Quantos tiveram alvos para 2023? Todos nós. Nós temos alvos, nós temos metas, nós temos objetivos. Quem trabalha com venda, irmão, então, sabe exatamente o que é isso. E todo mês, né, Marcelo? Todo mês. Então, assim, a alegria do vendedor, ela dura até o dia 30. Dia 30. Graças a Deus, bati a meta. Dia 30, ou dia 1º, já tem outra meta. Maior do que a do mês passado. E a gente brinca no trabalho, que a gente fala que o vendedor ele tem duas certezas. Uma, que um dia ele vai morrer, e outra, que a cota vai aumentar. Então isso é certo, porque todo empresário ele tem isso, ele quer vender mais do que vendeu no mês passado, quer vender mais do que vendeu no ano passado. E a nossa vida é assim, irmãos, também, nós temos alvos. E se você não tem um alvo na sua vida, eu quero convidar você a ter um alvo na sua vida. Porque dormir, acordar, comer, beber, isso não tem que ser o alvo da nossa vida. A gente precisa querer alguma coisa. A gente precisa almejar alguma coisa. E Paulo, ele fala para esse povo, e ele coloca alvo, e ele coloca prêmio. Mas isso tudo ele está falando da eternidade. E às vezes a gente coloca tantos alvos na nossa vida, alguns não têm alvo, outros têm tantos alvos que eles acabam esquecendo que a nossa vida, o alvo da nossa soberana vocação, não tem a ver com o que a gente vai ganhar nessa terra, mas tem a ver com a eternidade, para onde nós iremos passar a nossa eternidade. Hoje eu estive num sepultamento, e é assim, irmão. Sepultamento é o lugar onde as pessoas, elas conseguem refletir, e a palavra de Deus fala isso em Eclesiastes, que na casa que tem luto, é casa que tem reflexão. Eu tive ainda há pouco no sepultamento, e é assim, e está lá o pessoal refletindo, o pastor que estava lá e liberou uma palavra, e eu achei muito interessante, ele falou uma palavra, terminou a palavra, ele falou, meu irmão, se você nunca fez essa oração,
você vai repetir essa oração comigo. Fez uma oração de confissão e oração de conversão. E todo mundo orando em nome de Jesus. E se você foi a primeira vez que tu fez essa oração, então, irmão, você agora é meu irmão também. A eternidade está garantida. Eu falei, meu Deus, gostei dessa estratégia, rapaz. Porque tu faz o convite, o povo fica com vergonha. Irmão, se você não fizer essa oração, você vai junto com a pessoa que está aqui agora. Não tem jeito, né? Foi igual, é porque assim, depois que a gente é pastor, irmão, você é convidado basicamente para duas coisas, para nascimento e sepultamento. Nasceu meu filho, não, aniversário nem todo mundo chama não, filho. Aniversário não, a boa, né? Mas tudo bem, vai lá, pastor, meu filho nasceu, vai lá, ontem, foi ontem, né? Ontem eu fui lá, nasceu o filho do Gelzinho e da Mariana, né? Nasceu o filhinho deles, fui lá, moleque bonitão, João Pedro, fui lá, ontem eu fui lá, na hora que nasceu, e hoje já fui num sepultamento, é assim, a vida do pastor. Então, meu irmão, já fui tanto sepultamento, desde que iniciei a minha carreira como pastor, vamos dizer assim, que eu tive que eu me assustei, porque era alguém da família, não sei quem era, a mulher chorava tanto, não vai não, eu não sei como é que vai ser, e não sei o quê, e eu de lá olhando, né, eu falei, gente, será que é o quê? É filha? É irmã? É o quê? Alguma coisa assim, mas amava muito, não vai, e a mulher ficou, irmão, tropeçou, caiu dentro da cova, me tira daqui, eu falei, ué, gente, eu não queria ir junto, me tira daqui, caiu dentro da cova, filhão. Eu também quase caí já uma vez, mas Deus me segurou, graças a Deus. Mas, cara, tá lá, queria ir junto. E aí, na hora que caiu, desistiu do alvo, né? Desistiu do alvo, olha isso. Irmão, e Paulo está falando sobre eternidade. E a gente está discutindo sobre coisas que a gente pode ter ou não nessa terra. Irmão, eu quero dizer para você que essa chamada de Paulo, essa palavra de Paulo, ela fala muito e tem que falar muito ao coração da igreja. Coloca de novo aí, por favor, Aline, o versículo 13 aí, coloca aí. Filipenses 4,13. Prossigo para o alvo. Irmão, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: eu não sei se eu vou ficar vivo, eu não sei se eu vou morrer, eu não sei se as coisas vão dar certo para mim, eu não sei se as coisas vão dar errado para mim, eu não sei se eu vou crescer, eu não sei se eu vou diminuir, mas uma coisa na minha vida eu já coloquei na minha ideia, e eu não vou voltar atrás da minha decisão, eu prossigo para o alvo. E aí ele fala, para o prêmio. Irmãos, as pessoas têm banalizado a salvação. As pessoas têm banalizado demais a salvação. As pessoas têm colocado a salvação não é mais prêmio. Salvação não é mais prêmio. Tem coisa que hoje, para o crente, assim, Deus me perdoe, eu queria que fosse diferente, mas tem coisa que hoje para o crente, meu irmão, não adianta, hoje o trabalho do pastor nas igrejas, graças a Deus aqui não, meu irmão, mas assim, o trabalho dos pastores é evangelizar crente. Evangelizar crente. Pastor, não passei na prova, Deus não me ama. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, olha quantas coisas boas Deus já fez na tua vida, porque não passou numa prova, é porque aquela porta não era para você. Deus tem coisa melhor para você. Eu já disse aqui, assim, o sonho da minha vida era entrar naquela empresa, na indústria farmacêutica, na Merck. Eu passava ali na Merck, eu ficava olhando, estendia a mão e falei assim, em nome de Jesus, eu vou entrar nessa empresa. Meu alvo. Eu vou entrar nessa empresa, Senhor. Aí fui chamado para fazer entrevista várias vezes. Aí fiz uma entrevista, fui muito bem e saí de lá muito confiante. Eu falei, eu vou entrar. E aí, não entrei. Depois de um tempo, apareceu uma oportunidade na AMS, que foi a primeira empresa que eu trabalhei.
Aí veio a oportunidade lá, como estagiário. Eu lembro até hoje, como estagiário. Eu cheguei lá, 2007, aí o salário, 1.639, o salário do estagiário. Não tinha desconto, porque estágio não tem desconto. Aí não tinha desconto, então só descontava o INSS lá, então 1.639 caía por 1.500 e um pouquinho ali, 1.580, um negócio assim. Então já era um bom salário. Aí eu ganhava R$800 de prêmio. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí mais R$1.300 de combustível. Meu Deus, eu pagava meu carro. Com o valor do combustível que eu ganhava. E ainda dava para pagar o combustível. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. E aí, eu encontrei com um colega que nós disputamos a vaga e ele entrou no meu lugar. No meu lugar não, ele entrou no lugar dele, que o meu lugar era onde eu estava. Né? Ele entrou na vaga e aí a gente se encontrou. Ele, pô, cara, eu trabalho na Merck. Eu falei, cara, que maneiro, cara. Ele, pô, tu fez esse processo? Não, eu fiz o processo. Pô, nós disputamos a vaga, ele nem sabia. Ele, pô, beleza. Coisa e tal. Ele falou, pô, cara, e aí? Onde você está, tá bom? Eu falei, pô, tá muito bom, cara. Graças a Deus, eu trabalho na empresa, que eu tenho plano de saúde, tenho assistência odontológica, tenho tudo. E mais a bolsa, e mais o prêmio, e mais o combustível. Ele, caramba, cara, aqui é R$1.000 para tudo. Falei, peraí, R$1.000 é a tua bolsa. Não, é R$1.000, é a bolsa, é para comer e para pagar o combustível do carro. Falei, que isso, rapaz? Falei, senhor, que alvo era esse que eu tinha, meu pai? Sabe o que acontece, irmãos? A gente, às vezes, é atraído por aquilo que o nosso pensamento, ou que a nossa, aquilo atrai a gente pensa que aquilo é o melhor para nós. Eu quero dizer para você, o melhor para você não é o que você vê, é o que Deus tem. E o apóstolo Paulo está falando para esse povo que o melhor prêmio que existe é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ele está falando da eternidade. E olha que coisa tremenda. A salvação, ela é algo dinâmico. Deus, Pai, pensou em fazer um plano de salvação para o homem, e Ele manda Jesus morrer em nosso lugar, guiado pelo Espírito Santo. Irmão, olha a dinâmica do negócio. E Jesus nasce de uma mulher, cresce, se desenvolve, começa a fazer milagre, 3 anos de ministério, ele resolve tudo, deixa tudo pronto, morre, ressuscita, passa 40 dias com os discípulos dando instruções, e depois sobe de vez. Mas ele faz uma promessa, eu vou voltar. Amém? Olha que dinâmica linda, para a gente subestimar a salvação, para a gente colocar em xeque, ou colocar à prova, ou simplesmente colocar qualquer coisa acima do valor que tem a salvação para mim e para a tua vida. Quantos têm um alvo, e esse alvo é Cristo, meu irmão? Bom, em nome de Jesus, não vamos desviar desse alvo. Um homem maduro, uma mulher madura, entende isso. Um homem maduro, uma mulher madura, entende isso de uma maneira totalmente diferente. Não coloca em questão o teu prêmio. Bom, vou fazer uma pergunta para você. Se você ganhasse R$1.000 hoje aqui, o pastor falou assim, vou pegar agora aquele dia que eu dei 100zão. Eu pegasse R$1.000 hoje aqui, entregasse na tua mão e falasse assim, ó, cuidado, não deixa ninguém tocar. Meu irmão, você ia até bater em gente, filho. Você ia até bater em gente. Deixa eu ver essa nota aí. Deixa eu ver se a nota é nova. Não é nova. Não ia nem mostrar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente dá valor o que não tem valor, mas o que de fato tem valor a gente às vezes não valoriza.
Às vezes a gente não valoriza, a igreja de hoje não está mais valorizando o fato de estar na igreja, de congregar. Não, pastor, eu já fui no GD, ou eu já fui na escola dominical, ou eu já fui na quarta-feira de manhã. Meu irmão, em nome de Jesus. Aí a gente canta que ama estar na casa do Senhor, mas a gente troca qualquer coisa. A gente troca a casa do Senhor por qualquer coisa. Pastor, eu estava falando aqui, se tivesse um aniversário, meu irmão, a gente ia para o aniversário. Eu já recebi um convite para ir para o Pobre Juan. Tem tempo. A última vez que eu fui lá foi em 2018, Rômulo. Estou esperando. Vai fazer um gabinete lá, estou esperando Deus prosperar você para tu me levar lá. Em nome de Jesus. Mas não é me levar para eu comer lá e você pagar, não. É para você falar assim, ó, pastor, comprei. Moral. Não. Até levantou, tá vendo? Soberana salvação fica parado. Brincadeira. É isso aí, meu irmão. Pegar firme essa palavra aí, meu irmão. E até o final do ano. Ligado, meu irmão. Oi? Então, fui convidado. É um restaurante na Barra. Meu irmão, fui convidado para ir lá. Eu falei, pô, meu irmão, nesse dia não dá. Nesse dia eu vou estar na igreja. E aí, pastor? Não podia ter faltado. Meu irmão, poderia ter faltado, ainda mais que a pessoa ia pagar. Mas se a pessoa pode pagar para mim, ela pode pagar também no dia que eu posso estar e que não vai me comprometer aqui de eu estar na igreja. É bom comer no Pobre Juan? É. É bom comer lá de graça? É melhor ainda. Mas é muito melhor comer da mesa do Senhor, na casa do Senhor, meu irmão. Um servo maduro tem um objetivo claro. Um servo maduro não se confunde ou não se deixa iludir por qualquer coisa. Coloca o versículo 13, por favor. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O apóstolo Paulo, ele começa a traçar um objetivo dessa maneira. Ele fala assim, uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. E eu pergunto para você nessa noite, o que você tem feito que te aproxima do teu milagre? O que você tem feito que te aproxima do prêmio da soberana salvação? O que você tem feito para atrair pessoas para irem morar junto contigo no paraíso? O que você tem feito? Olha que coisa tremenda, lá em Marcos 10, 21, Marta estava ansiosa, afadigada, cheia de coisa para fazer, e o Senhor Jesus está lá, Marta, Marta, porque você está ansiosa, com tanta coisa, mas uma coisa só é necessária, Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Irmão, enquanto Marta estava preocupada lá com o trabalho, Maria estava preocupada com a adoração. Irmão, em nome de Jesus, aprenda uma coisa, quanto mais a gente se preocupa com a causa do Senhor, meu irmão, mais as nossas coisas perdem o valor e Deus abençoa a gente. Eu aprendi uma coisa muito novo, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de todas as tuas coisas. Eu não preciso ficar preocupado. Pastor, mas o senhor não fica preocupado? Claro, eu sou um ser humano. Mas, meu irmão, quando a gente coloca nas mãos de Deus, irmão, a gente sabe que Deus vai fazer. A gente sabe que Deus vai fazer isso. E a dedicação a fazer, meu irmão, vai mudar toda a nossa história, amém? Afinal de contas, nós temos uma carreira cristã, sim ou não? Irmão, se nós temos uma carreira cristã, aí eu pergunto para você, está cuidando da sua carreira? Será que você vai poder falar igual o apóstolo Paulo falou lá, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você vai poder falar que completou a carreira?
Às vezes a gente fala assim, eu vou me dedicar ao ministério. Mas qualquer coisa é mais importante que o ministério. Pastor, hoje conta comigo, que eu estou contando com outra pessoa. Pode contar comigo, pastor. Não vai ficar buraco não, vou mandar alguém. Em nome de Jesus. Mantenha-se firme. Olha o que ele fala, no versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Irmãos, hoje, o que mais impede o homem de avançar chama-se passado. Pastor, eu fiz um negócio que deu errado. Acabou, meu irmão, deu errado, tenta agora outra coisa que vai dar certo. Pastor, eu fiz um negócio lá atrás, pastor, eu não consigo me sentir perdoado, meu irmão. Deus já perdoou você, muda de vida, muda de história. Muda o disco, né, que é da nossa época aí, muda o disco, né? Vira o disco, não é isso? A gente fica ali sofrendo por aquilo que aconteceu no passado. O Senhor está falando para você, eu tenho coisa nova que já saiu, meu irmão, que está vindo na tua direção, e você, enquanto está preso no passado, você não consegue viver o teu presente e muito menos o teu futuro. Mas uma coisa é certa, o nosso futuro está garantido no Senhor, então entrega para Ele a tua existência, o teu agora. Uma vez falei com um colega, ele falou assim para mim, cara, eu vou até aceitar Jesus, mas quando eu estiver velho, que agora eu quero curtir a vida. Falei, cara, vou te falar uma parada, eu curto a vida, irmão. Agora, o que é curtir a vida para você? Curtir a vida é beber? Então você não curte a vida, você é curtido por ela. Uma vez falei para meu pai era todo broncudão, policial, falei para ele, pai, por que tu não para de fumar? Eu não paro porque eu não quero. Falei, porque para hoje então. Aí ele, não, eu não quero. Claro. Eu falei, o senhor é viciado. O quê? Tu está me chamando de viciado, rapaz? Eu prendo viciado, que não sei o quê. Eu falei, pai, então para, pô. Eu quero ver o senhor parar. Fica uma semana sem o cigarro. Irmão, às vezes a pessoa não admite. Não admite. Primeiro passo para a mudança é a gente admitir que tem um problema. Aí, não, eu não tenho esse problema. Irmão, em nome de Jesus, é tempo da gente mudar, é tempo da gente avançar, é tempo da gente parar de perder tempo com distração. Quem é mais forte? O touro ou o toureiro? O touro, meu irmão. Aí o toureiro pega um paninho vermelho, engana o touro o tempo todo. Toda aquela força não é capaz de ter foco. Toda aquela força não é capaz de ter foco. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Não adianta ter um alvo se você não foca nele. Pastor, meu objetivo é esse, então, meu irmão, vai lá e faça. Falei na outra semana, irmão, considero mais pecado, você, considero mais espiritual você deixar de vir à igreja para você sair com a tua família e você estar com a tua família do que você tá dentro da igreja dando glória a Deus, falando em línguas, pulando, sapateando e negligenciando a família. A família é algo que Deus deu para você. Não adianta não, pastor, estou trabalhando. Meu irmão, em nome de Jesus. A gente precisa trabalhar, claro. Mas a gente também precisa focar naquilo que é importante, amém? Você está entendendo aí? Então esqueça das coisas que para trás ficaram, prossiga para o alvo. Meu irmão, se você olhar para o alvo, isso é determinação. Sabe por que muitas pessoas saem das igrejas hoje? Porque o alvo dela não é mais Cristo, o alvo dela é o pastor. O alvo delas é o pastor. E se o pastor estiver bem, ela vai ficar bem. Se o pastor cair, acaba a igreja. Irmãos, eu de fato, sabe, essa questão que aconteceu com a Flor de Lis, isso assim, eu fiquei muito pensativo, sabe, porque aquela igreja era uma igreja gigantesca, irmão, gigantesca, sei lá quantos mil membros tinham naquela igreja, acabou. Mas por que acabou? Por que acabou?
Porque a igreja tinha um dono, e o dono não era Jesus. Não era Jesus. Se a gente seguir pessoas, irmãos, a gente pode se afundar com pessoas. Mas se você seguir Jesus e o teu alvo for Ele, meu irmão, você nunca mesmo você vai cair. E se você cair, Ele imediatamente estende a mão para você. Amém? Agora, se a gente segue pessoas, irmão, já era. Já era. Você vai se entristecer. Você vai se frustrar. Outra coisa, a coroação da nossa vida é o prêmio da soberana vocação. Quando você tem um alvo, você não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda. Sabe o que aconteceu um tempo atrás? Eu gosto de basquete, sempre gostei de basquete. E tinha um jogador de basquete em especial, que eu gostava muito, que era o Michael Jordan. Quantos se lembram aqui do Michael Jordan? Chamado de Air Jordan. Mesmo o cara fazia uma cesta, ele ficava voando no ar e jogava a bola lá e caía. Enfim, o alvo dele era a cesta. O alvo dele era a cesta. E aí um dia, ele tinha um rival, vamos dizer assim, que era o Mutombo. Esse cara era se eu não me engano, era nigeriano. O cara jogava muito também. E todas as vezes que o Chicago ia jogar contra o time dele, irmão, era uma batalha campal, porque o Mutombo tentava de todas as formas impedir que ele fizesse a cesta, e marcava e falava besteira, marcava e falava besteira, mas o Jordan tinha um alvo, e o alvo dele era fazer a cesta e ser o maior marcador de pontos naquele jogo. Todas as vezes que o Jordan jogava, esse era o alvo dele. E aí o que acontece? Ele chega e teve um lance livre, e ele para diante da cesta, se prepara, respira, e ele ouve uma voz aqui, do Mutombo, falando para ele assim: você vai perder. E ele preparando aqui, ó, você vai perder. Ele levanta a cabeça e fala assim: Mutombo, essa é para você. Fecha os olhos, joga a bola e cesta. Coloca aí, Aline, por favor. Veja isso. Meu irmão, você viu isso? Sabe o que acontece no mundo espiritual? É a mesma coisa. Você fala assim: eu não vou errar. Eu não vou errar o alvo. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir das coisas de Deus. Eu não vou desistir de fazer a coisa certa. E quando você se prepara para fazer a coisa certa, o inimigo fala para você: ei, Diácono Rômulo, você vai errar. Ei, Marcela, você vai errar. Ei, pastor Wilson, você vai errar. Diácono Júnior, vai errar. Pastor Michel, vai errar. Na hora da gente fazer a coisa certa. E sabe o que isso acontece, irmão? Sabe o que isso acontece? Isso abala a nossa confiança. Sim ou não? Abala a nossa confiança. E a gente fala assim: e agora? E agora? O argumento do inimigo sempre é tentar desmerecer a tua força. Eu vou repetir. O argumento do inimigo é sempre tentar desmerecer a tua força. Ele chega para Davi, Golias chega para Davi e fala assim: eu vou pegar você hoje, garoto. Eu vou moer você, vou jogar a tua carne, hoje eu vou jogar para as bestas feras do campo. Davi fala assim: meu irmão, você pode vir contra mim, com espada, com lança,
com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ainda hoje, eu é que vou jogar tua carne para as bestas feras do campo. Confiança. Mas o inimigo, ele vai lá, sabe aonde? Na nossa força. Você não tem coragem. Você não tem força. Aí fala para algumas pessoas, você não pode, você não é capaz. Ninguém da tua família deu certo. Ninguém da tua família prosperou. Ninguém da tua família foi um homem correto. Mas, meu irmão, mas o Senhor fala para você assim, eu confio em você, não desista. Não desista, eu sou contigo. Pastor, mas na minha casa todo mundo fracassou, você vai ser o primeiro a dar certo em nome de Jesus. Na minha casa todo mundo se endividou, meu irmão, você vai ser o único que vai emprestar, meu irmão. E o Jordan estava preparado e o Mutombo falou para ele assim, vai errar. Ele deu um sorriso, confiança. E falou para ele assim, Mutombo, essa é para você. E joga a bola de olhos fechados. E a gente pode pensar assim, mas que perícia, né? Ninguém fica perito da noite por dia, irmão. A gente precisa de treinamento. A gente precisa de treinamento. Se a gente lê a palavra só na igreja, a gente vai ser vencido por qualquer narrativa do mundo. Qualquer uma. Tem um casal homossexual aí, de pastoras, que elas estão falando que elas receberam de Deus uma ordem para virar a vida de pessoas. Não, Deus, eu recebi do céu. Não, Deus não compactua com coisa errada, não adianta. Não adianta. Só que é o seguinte, a narrativa é boa. E usa a palavra. Usa a palavra. Pastor, como pode? Claro, eu posso falar o que eu quiser da palavra, irmão. Tinha aquele pregador do trem, né? Tinha aquele pregador do trem que falava que Deus abominava a profissão de ajudante de pedreiro. Que isso, pastor? Não, Deus abomina. Falava lá, lá em Isaías, não trabalharão de balde. Não, o cara que trabalha de balde é ajudante de pedreiro. Não, Deus abomina. Irmão, pregava no trem. Era o entendimento dele, não sabia que de balde era em vão. Mas na cabeça ele não trabalha de balde, então, irmão, igual aquele outro pastor que deu aí no Fantástico há muitos anos atrás. O cara pegou, leu a palavra, pega a mulher do teu irmão e adultera. Mas na verdade, ela pega a mulher do teu irmão, adúltera. Aí ele fala, e adultera. E vai lá, não, Deus está me liberando para adulterar. Se a palavra estivesse falando assim, pega para o teu irmão e paga o almoço para ele todo domingo. Aí a gente recebe, varão. Amém. Agora, pelo amor de Deus. Mas sabe, se a gente não treinar, a gente vai fracassar, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Se a gente não treinar, o inimigo vai falar assim para você, você vai errar. Você vai pegar e vai falar assim, essa é para você, de olhos abertos, e vai errar. Nada na nossa vida acontece por acaso, irmão. A gente precisa estar preparado. A gente precisa estar preparado para receber as pessoas que virão aqui. Amém? A gente precisa estar preparado. Por isso estamos aí com os grupos de discipulados que, irmão, em nome de Jesus, ano que vem, irmão, vai ser expansão, crescimento exponencial. Sabe por quê? Porque primeiro a gente precisa preparar. Você não colhe nada se você não plantar. Precisa plantar. Alguém plantou. Pastor, eu não plantei a batata que eu comi, claro, mas alguém plantou. Alguém plantou. Então, irmão, em nome de Jesus, o crescimento ele vai acontecer quando a gente estiver preparado para receber. E se entrasse aqui agora, uma pessoa, um homem travestido de mulher, ou uma mulher travestida de homem, como que seria a nossa reação? A gente ia ficar olhando diferente? Como que a gente ia reagir? A gente precisa estar preparado para abraçar, para dar amor, para mostrar que nós somos um povo diferente, amém?
A gente precisa estar preparado para abraçar. Será? Eu vou fazer uma pergunta que é perigosa. Será que a gente estava preparado para alguém sentar do teu lado? Um homem com um gogozão assim, ó, meu irmão, mas vestido de mulher, e fala assim, pô, me dá um abraço. Será que está preparado? Será que o homem está preparado para ficar pensando assim, o que vão pensar de mim? Irmão, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para amar. Tem algum juiz aqui de direito? Tem algum juiz? Ainda não, né? Ainda não, amém, isso aí, ainda não. Irmão, o Senhor não nos chamou como juízes. A gente julga a vida das pessoas. Irmão, em nome de Jesus, nós fomos chamados para amar, amém? Agora, se o nosso alvo for coisas, a gente não vai amar ninguém. Se o nosso alvo for coisas, a gente vai fazer acepção de pessoas. Se o nosso alvo for coisas, a gente não vai se relacionar com todo mundo. Pastor, tem uma pessoa na igreja, tem algumas pessoas na igreja que eu não quero nem ter relacionamento. Meu irmão, e quer morar no céu com ela? Como vai morar no céu com ela? Não quer ter relacionamento? Como? Não, mas lá vai ser corpo glorificado. Inclusive o teu, né? Glória a Deus. Se o prêmio da nossa soberana vocação, ela for coisas, meu irmão, em nome de Jesus, a gente vai errar o alvo. A gente vai errar. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração para trazer um despertamento para a igreja. Amém? A gente precisa despertar, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O cerco está apertando, as coisas estão muito complicadas no nosso país. E é coisa que a gente não vai conseguir resolver batendo panela, irmão. A gente não vai conseguir resolver no grito. São coisas que a gente resolve na oração. São coisas que a gente resolve se posicionando. São coisas que a gente resolve dizendo não. São coisas que a gente resolve. A nossa militância, ela tem que ser de joelho. A gente precisa se posicionar enquanto brasileiros, sim. Mas o nosso principal posicionamento, ele tem que ser em Deus, porque o prêmio que nós vamos receber, o prêmio não é nada na terra, o prêmio é eterno, é no céu, é com Cristo, amém? E é muito tremendo que Paulo, no testemunho dele, ele fala que ele combateu esse bom combate. Ele cumpriu a carreira, mas ele também guardou a fé. Irmãos, é difícil. O evangelho é sobre renúncia. Fazer a coisa certa dá trabalho. É tão interessante que enquanto eu estou pregando, eu acompanho. Enquanto eu estou pregando, eu acompanho aqui na nossa página do YouTube, que às vezes alguém manda um pedido de oração, e a gente vai olhando ali o comentário que as pessoas colocam, e a gente ora e faz o que for preciso, né? Inclusive, pastor Rafael está nos assistindo lá de Macaé. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Vanessa, Deus abençoe, Vanessa. Saudade de você. Manda um beijo para todo mundo aí. Diácono Alessandro, as crianças todas, criançada. Tem muita criança para eu lembrar os nomes. Deus abençoe todo mundo aí. Que bom. Mas, meu irmão, sabe o que eu vejo aqui? Você começa falando de vitória, tem 20 pessoas na live. Você começa a falar de compromisso, começa a cair. Sabe por quê? Hoje, a gente tem a vantagem de trocar de canal. A gente troca de canal. Pastor, não quero ouvir essa palavra. Você que veio para a igreja não tem como, tem que ouvir. Não tem como trocar, está na igreja, não tem como trocar.
Agora, meu irmão, às vezes as pessoas vão lá e, não, hoje essa palavra aí está mais ou menos. Meu irmão, mas eu quero dizer para você o seguinte: todas as vezes que a gente for falar de eternidade, todas as vezes que a gente for falar de prêmio da nossa soberana salvação, meu irmão, da nossa soberana vocação, sempre isso está atrelado a compromisso. Isso está atrelado a compromisso. Não vai ter nada para você ganhar, não vai ter glória a Deus, não vai ter aleluia, vai ter sofrimento, vai ter chicotada no lombo. E eu pergunto para a igreja nessa noite: você está disposto a sofrer pela causa de Cristo? Você está disposto a sofrer pela causa de Cristo? Você está disposto a abrir mão das suas vontades, dos seus desejos pela causa de Cristo? Você está disposto a abrir mão do teu sonho por causa do Evangelho? Você está disposto a colocar tudo na mesa por causa da tua salvação? Será? O apóstolo Paulo fala assim: eu prossigo para o alvo. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Pastor, mas ele foi preso. Eu prossigo para o alvo. Mas ele foi açoitado. Eu prossigo para o alvo. Mas ele foi martirizado. Mas eu prossigo para o alvo. Irmãos, tem pessoas no mundo colocando um cinturão de bomba, explodindo por uma causa, aguardando que vai encontrar 70 virgens. Ele coloca o cinturão e vai lá, aperta, mata todo mundo em volta e se mata também, porque ele prossegue para o alvo dele. Tem pessoas, irmão, que vão a alguns lugares receber a orientação de uma cartomante. Vai receber uma orientação de alguém que fala, que consegue prever o futuro. E se ela falar assim: vá naquela casa, não fale com ninguém, a pessoa vai lá e não fala com ninguém, porque elas prosseguem para o alvo. A palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Irmãos, às vezes uma porta se fecha. Eu sei o que é uma porta fechada. Às vezes a porta se fecha. Às vezes começa a dar tudo errado. Às vezes tudo aquilo que você planejou não deu certo. Aí sabe o que a gente faz? A gente desvia do alvo. Porque a gente coloca no nosso coração o seguinte: o meu Deus não deixaria isso acontecer comigo. Quantos são pais aqui? Se você precisar corrigir teu filho, você vai corrigir ou não? Se você precisar dar uma palmadinha, você vai dar ou não? Se você precisar promover alguma privação na vida do teu filho, você vai fazer ou não vai fazer? Se você precisar tomar alguma coisa do teu filho momentaneamente, você vai fazer ou não vai fazer? Porque Deus não faria isso com a gente, irmãos. Se a gente chama Deus de Pai, a gente tem que aprender também a receber correção do Pai. Se a gente fala que Deus é Pai, a gente também tem que aprender e a entender que vai ter momento que o nosso Pai vai falar assim: você não vai ganhar nada esse ano.
E não é castigo não, irmão. É tratamento, é treinamento, é processo, é tempo de entender que as coisas de Deus, elas são diferentes. Eu falei uma vez com um colega, ele falou assim: cara, não é possível, eu não sou crente, graças a Deus dá tudo certo para mim. Cara, tu é crente desde que eu te conheço, cara, tu só conta BO para mim. Ficou desempregado, o filho perdeu o dedo, teve diagnóstico contrário com a filha, agora a mulher está com uma doença, só BO, irmão. Que isso, não quero ir para a igreja não. E aí, o inimigo fala assim, ó, aí, ó, todo mundo está vendo que não está valendo a pena você fazer o que você faz. Eu falo o seguinte: Senhor, o Senhor só prova aquele que ama. Obrigado, obrigado, Senhor, porque se vem a aprovação, também vem a aprovação. Se vem a prova, também vem a recompensa. Se vem a luta, também vem a vitória. Se vem a privação, também vem a provisão. Se vem a escassez, também vem a abundância. E eu prefiro estar à mesa do Senhor do que me curvar a qualquer outra coisa para não sofrer nada, irmão. Não adianta eu ter uma vida maravilhosa e perder a eternidade. Agora, pela eternidade, eu prefiro passar seja o que for. O prêmio da nossa soberana vocação não é dessa terra, não é dessa terra, é a nossa eternidade com Cristo. E eu pergunto aqui para você: quantos vão morar com Ele? Ah, vai ser lindo. Beleza, estava tentando identificar. Irmãos, vai ser tremendo. Saiba de uma coisa: a gente vai voltar para casa daqui a pouco. A gente vai refletir sobre essa palavra. O dia vai amanhecer. A gente vai ter desafios. A gente vai vencer desafios. A gente vai vivenciar algumas experiências. Mas se isso não arder no nosso coração, meu irmão, a gente precisa rever os nossos conceitos. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo, absolutamente tudo sobre a tua vida já foi escrito. Já foi escrito. Deus, Ele não olha para mim e para você como a gente olha um para o outro. Quando Ele olha para mim e para você, Ele vê você, substância e forma, e vê o dia da tua morte ao mesmo tempo. Esse é o nosso Deus. Ele não está preso ao tempo, Ele é atemporal. Ele é aquele que era, Ele é aquele que é, mas também é aquele que há de vir. O Senhor virá, irmão, creia nisso. Não é sobre ter uma boa casa, um bom carro. Não é sobre ter os filhos na faculdade, prosperando. Isso também, e é maravilhoso isso. Mas é sobre onde nós vamos morar na nossa eternidade. Hoje as igrejas hoje, infelizmente hoje, se a gente não falar de vitória, se a gente não fizer uma campanha dos 70 de Gideão, se a gente não fizer uma campanha marchando na direção do Mar Vermelho, meu irmão, se a gente não fizer uma campanha,
que o resultado seja vitória, a igreja não abraça. Agora, quando a gente prega e quando a gente libera sobre a vida da igreja, ei, se preocupe com a eternidade. Sabe por quê? Deus cuida de todas as coisas. Não se preocupe, não se preocupe. O Senhor, o Deus de Israel, o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, Ele cuida da tua causa, Ele cuida de você, Ele cuida da tua família, Ele cuida de todas as coisas. Não se preocupe, não tenha ansiedade por isso, não fique ansioso, não fique depressivo. Ei, aprenda uma coisa: o Senhor já preparou tudo para você. O Senhor já preparou tudo. Então descanse nele, descanse no Senhor, confie no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele já vai fazer em nome de Jesus. Oh, aleluia! Não é sobre o que Ele pode fazer, é sobre para onde Ele quer te levar. Eu vou repetir, meu irmão. Não é sobre o que Ele pode fazer, é sobre para onde Ele quer te levar. E sabe, tem um lugar na mesa do Pai preparada para você. Vamos tomar posse disso. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar uma canção. Quando tudo destina, tua voz me encoraja a prosseguir. É o teu Deus, é o que Ele vai fazer. Quando tudo diz que não, às vezes tem desesperança, ou parece que o mar, às vezes parece que as portas vão ficar fechadas. Creia, você não está sozinho. E não estou só. Ele disse que você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. E não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Vamos cantar mais uma vez lá do início. Quando tudo diz que não, o mundo pode dizer não, sua voz me encoraja. a porta pode fechar, prosseguir. mas você será encorajado pelo Senhor, porque você tem um alvo em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que eu não estou só. Eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua bênção
quero chamar você à frente aqui para receber uma oração. Se de repente você está diante de um desafio que você está achando que não tem como você vencer, irmão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu vou fazer melhor. Se alguém na internet está nos assistindo aí, tem uma causa que só o Senhor pode resolver, irmão, coloca aí agora, que nós vamos orar por você. E eu vou encerrar a transmissão. Eu quero orar por todo mundo que está aqui. Amém? Quero orar por todo mundo que está aqui. Se você tem, coloca aí, por favor. Vou te dar 1 minuto para você colocar em nome de Jesus. Coloca aí. Só coloca assim: pastor, eu tenho uma causa e nós vamos orar por você aqui também. Eu vou encerrar a transmissão e nós vamos orar por todas as pessoas que estão aqui. Amém? Eu vou dar bênção apostólica para o pessoal da internet. E Aline, depois você encerra também, por favor. Depois você encerra aí, tá? Eu vou dar a bênção apostólica aqui. Eu quero orar por todo mundo que está aqui. Você que está nos assistindo em casa, que o grande, poderoso e incomparável amor de Deus, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo possa reativar em você, realinhar em você o teu alvo, e o teu alvo é Cristo, e o teu alvo não falha e não vai falhar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, graça e paz. Deus te abençoe.